Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje um programa mais do que divertido, a gente vai estar com as meninas da Casa Prana de Veranópolis, a Júlia e a Fernanda. E adivinhem o tema? É criança interior. Estamos aqui com várias das nossas crianças queridas e que a gente vai realmente falar a importância de olhar para elas, olhar para nós e vamos entender um pouquinho de todo esse reflexo na nossa vida. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo super especial, o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui pertinho da Conecta Mais, uma esquina linda com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com acessórios, joias, perfumaria, óculos de sol, de grau, então dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade e, como sempre, novamente agradeço por vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, e ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Então, agradecendo a todos, meu boa noite, vai a todo o pessoal que está aqui comigo no estúdio, a Júlia, a Fer, e essas crianças, boa noite, gurizada, tudo certo? E é isso aí, hoje estamos aqui com a Isabela, com a Laura, o Guto e a Joana, né? É isso aí, poder ilustrar um pouquinho, né, meninas, da criança interior, porque todo mundo tem um pouquinho desta criança interior, né? Boa noite, Boa Fer. noite, é sempre um prazer estar aqui hoje, né? Eles assistem sempre em casa, então hoje vir junto, né? Foi sensacional, aceitaram o convite. A ideia até foi meio que deles, né? Aí um dia a gente quer ir na TV ver como é que é. Tá E certo. aí, Laura, quando disse, vamos trazer a Jo também, então um dia muito especial. Para que a gente possa olhar, né, o caminho do autoconhecimento e quem está nessa estrada, e seja numa terapia convencional, não só numa terapia integrativa, a gente sabe que a base de tudo está na infância. Então, quando a gente olha para a infância, a gente consegue entender o nosso adulto um pouquinho, né? Então, que bom falar sobre isso hoje. Com certeza. E, Júlia, boa noite mais uma vez aqui. Boa noite. É uma delícia estar aqui agora com eles, então, abrilhantando a nossa noite. E é muito bom falar sobre esse assunto, é um assunto que a gente carrega durante toda a nossa vida, né? E sempre que a gente pode dar um lugar para nossa criança, ver as questões que aconteceram na nossa infância, o quanto sana muitas vezes, e é bom olhar para isso. Então hoje vai ser um momento para que a gente possa olhar. É isso aí. E iniciando, inclusive, Júlia, já aproveitando, porque a gente sabe que lá na Casa Prana se vive toda se tem uma experiência diferente não, quem sabe a gente tem essa visão de cada um tem a sua filosofia de vida. Então, bacana se tu puder explicar um pouquinho de como tu vê as crianças, porque tu trabalha muito com as crianças, né? Então, desde ver as crianças, ver o reflexo delas, ver a gente também olhando para nossa criança, como tu vê todo esse sistema? As crianças frequentam o Prana, muitas das crianças que estão lá são filhos de pessoas, né, de adultos, digo melhor, de adultos que vão lá, praticam meditação ou vêm para as terapias e acabam trazendo as crianças, porque quando a mamãe ou o papai chega em casa e diz, ai, vim do Prana, ai, tô me sentindo tão bem. Então, eles ficam com aquela curiosidade, poxa, que é esse Prana, né? Então, eles acabam indo para lá, onde tem espaço para eles, e junto com isso tudo, a gente trabalha a filosofia do yoga com eles, que até a Jojo também tem experiências já no yoga, né? Então, a gente traz toda essa abordagem para eles perceberem os sentimentos, para eles trabalharem artes.
Lá, nesse momento, é 1 hora só que eles têm por semana, mas nessa 1 hora, eles são livres para criarem, para construírem, para perceberem o corpo, perceberem respirações. E eles vêm trazendo temáticas de casa, eles fazem bate-bola de opiniões sobre temas que a gente vem trazendo em aula. E eu digo que quando é o momento deles estarem no prana, eles carregam a energia do prana, assim, sabe? Eles elevam a energia do prana. O dia que tem as crianças nos corredores lá, nas escadas, né, Fê? É um dia bem especial. Com certeza. Fer, dá uma olhadinha para essa nossa criança interior, que a gente representa através das crianças mesmo. Sim. Mas a gente saber que dentro de nós, algumas situações, algumas coisas acontecem pela nossa infância, é um reflexo. É porque quando a gente desembarca aqui na Terra, nós não temos a memória. Nós temos a memória celular, né? A memória dos nossos antepassados, aquilo que foi vivido, que já aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós. Mas nós não temos a memória cognitiva. Por quê? Quando a gente desembarca na Terra, que a gente vai acessar os 5 sentidos. Então, nós desembarcamos aqui, nós nascemos e começamos a acessar os 5 sentidos. Então, a forma com que a gente vai percebendo os cheiros, os gostos, o toque, vão formando nossas crenças. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma crença limitante sobre dinheiro, tenho uma crença limitante sobre a vida amorosa. Aonde isso se formou? Né? Então, por alguma razão, quando Freud olhou e começou a estudar toda a psique, né, entender o psiquismo humano, ele disse, nós vivemos inconscientes até os 14 anos e meio. Nós não temos consciência. Por isso que a gente olha para uma criança e a gente vê a pureza, né? A pureza de uma criança. Se a gente falar algo para eles, eles tomam aquilo como uma verdade. Então, aquilo que o pai, a mãe, a família como um todo, as pessoas que convivem, vão falando e vão conduzindo, a nossa criança tomou isso como uma verdade, né? E aqui as nossas sementes, porque nós somos os antepassados dessa galerinha, né? Então, nós também temos que olhar para isso e deixar um legado diferente. Por exemplo, hoje fazer uma terapia é plantar uma sementinha, né, da árvore que eles ficarão na sombra, né? Algo que pode ser feito diferente, assim como hoje, se a gente está hoje entrando na casa das pessoas com uma imagem, com o som, né? Também foi uma sementinha plantada pelos nossos antepassados que hoje nós ficamos na sombra dessa árvore. Então, tudo que a gente pode olhar para a nossa infância, poder perceber como foi aquilo e, de alguma forma, honrar a história e fazer diferente, né? É a nossa ancestralidade hoje, nós honrando eles, sabendo que somos os ancestrais dessa galerinha que está chegando, né? Tá certo. E quando tu fala, Fer, sobre que a gente tem essa questão de que talvez a gente recebe informações e a gente vive de uma forma inocente até os 14 anos, Julie, como tu vê as crianças até como um reflexo de casa? Como é que tu vê isso? Sim. Existem muitas questões que os pais trazem, por exemplo, o meu filho é muito agitado, meu filho não consegue parar e focar em algo. Né? Ele se dispersa muito fácil. Vem com qualquer questão que tem de dificuldade que observa em casa. Aí a gente sempre aborda da forma, mas como tu se acalma? Como essa mamãe e esse papai param um pouco? Né? Porque o que acontece? Eles são esponjas. Eles são puros. Eles estão só recebendo sinapses. Então, esse é o padrão da minha casa. O padrão da minha casa é chegar, botar música alta, dançar, ou assistir TV, ou não, o padrão é chegar em casa, tomar um banho, sentar um pouquinho para conversar sobre como foi o dia. Então, são dinâmicas que acontecem em casa, que eles vão ter isso como um padrão de, a vida é assim. Esse é o certo da vida, né? Porque eles estão ali prontos para receber todas essas informações e depois tocar a caminhada deles depois dos 14 anos, assim como a Fê falou. Então, que bom a gente poder olhar para as nossas questões de como nos portamos, porque eles só vão repetir comportamentos. Eles estão o tempo todo repetindo. Quantas vezes a gente comete alguma gafe, ou fala, ou tem alguma dinâmica que acontece, puxa, ela percebeu e agora olha só, esse comportamento foi aquilo que eu fiz ontem.
né? Porque eles estão assim o tempo todo. Eles estão nessa dinâmica de absorver, assimilar aquilo como verdade e botar em prática depois. É isso aí. E Fer, tudo isso é um reflexo que, por exemplo, hoje eles estão plantando sementinhas neles que quando tiverem a nossa idade vão estar com algumas questões. E isso é difícil dizer, ninguém falha, tipo, as pessoas não falham, não vamos deixar alguma brechinha, ou para nós tá tudo certo, para eles não é, como... Na verdade, quando nasce o pai e a mãe, nasce a culpa, né? Então, os pais... E isso a gente percebe quando o pessoal vem constelar. Eu vim constelar porque eu tô com meu filho assim, assim, e eu ouvi dizer que meu filho tá carregando aquilo que é meu, né? Então, muitas pessoas procuram a constelação também para olhar para as questões dos filhos. Olha só, sabe que eu gosto sempre de trazer as escritas sagradas, né? Então, conhecerei os males dos pais nos filhos, da 4ª, 5ª geração. Saberei da árvore através do fruto. Né? Esse dizer é bíblico. Então, sim, nós, que todos que estamos aqui, somos filhos de alguém, né? Todos nós temos pai e mãe. Então, nós estamos carregando tudo aquilo que foi um desafio para os nossos pais. Então, essas crianças, quando a Julie fala, a criança está agitada, meu filho não come direito. Então, esse filho também está representando algo que não foi resolvido nos pais. Então, tudo que foi um desafio nas gerações anteriores vai estar no filho, né? Nós somos um só sangue, uma só carne e um só corpo da união do amor dos nossos pais. Então, a gente vai estar carregando o melhor e o pior deles. E isso é sempre manifestado nas crianças. Inclusive na nossa criança interior. Então, a forma com que a gente entendeu as crenças, na forma com que o papai e a mamãe conduziram a sua própria vida, como homem e mulher, e a vida do casal, interfere diretamente nas nossas dinâmicas da vida adulta. Né? Todo adulto complicado, e nós todos somos adultos complicados, né? Tem uma criança interior ferida. Tá certo. E Fer, para a gente poder entender um pouquinho essa criança interior e a gente poder dar um pouquinho mais de dizer, poxa, coisas que podem estar, olhar diferente para algumas questões que podem estar me ferindo ou faltando, porque a gente diz, tá tudo certo na minha vida, eu tô encaminhada assim, 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 mas parece que algo um vazio falta. Né? Muitas pessoas falam isso. E eu, por muito tempo, senti esse vazio. Sabe? Era algo que a gente tenta compensar, às vezes com compras, às vezes na vida amorosa, a gente tenta compensar com comida, né? Tentar tapar um vazio. Porque esse vazio, ele se forma na infância. O que acontece? A frase que Hellinger deixou é extremamente profunda. Um filho jamais deixa de amar os pais. Ele deixa de amar a si mesmo. Então, nós nos amamos em terceiro lugar. Primeiro, a gente ama a nossa mãe, né? Porque o sangue que corre nas nossas veias correu dentro da nossa mãe. Depois, a gente ama o pai. E por terceiro, a gente ama nós. Então, muitas vezes, a dinâmica entre os pais, a forma com que a mamãe e o papai conduzem, faz com que a criança pare de amar a si mesma. Por quê? Porque nós temos o papai que mora em mim, eu tenho a mamãe que mora em mim, eu sou a união desse amor, eu sou um óvulo e um espermatozoide unidos num único ser. Então, às vezes, o papai e a mamãe brigam, né? E cenas como, o papai fez tal atitude, né? Aí depois a criança faz alguma coisa, tu tá igual ao teu pai. Então, a gente acaba somatizando e percebendo que, poxa, uma parte minha a mamãe não gosta porque é igual ao papai. Tá certo. E aí esse vazio, ele vai se preenchendo pela falta de mãe no coração, pela falta de pai no coração. Então, quando eu consigo perceber que aquilo que mais me incomoda foi algo que prontamente os meus pais se queixaram de si mesmos ou um do outro. E vai gerando esse vazio no nosso coração. E tu vê, Fer, como isso é tão legal a gente parar e pensar, porque quando tu falas que a gente ama antes a mãe, depois o pai. E aí tem muita gente que diz assim, né? Não, eu não reconheço meu pai, ou não reconheço a minha mãe, porque daí é a história que a gente fala. Falta alguém, e aí tu acaba tendo pendências. Sim, que porque não é esse completam. vazio, né, Laura? Porque o que acontece? Para que o nosso coração possa bater,
Para que a primeira célula do nosso corpo possa acontecer, a gente precisa de um pai e de uma mãe. Sim. Então, eu sou a união de um óvulo e um espermatozoide. Se eu rejeito os meus portais, como eu vou me amar? Ninguém pode estar bem na Terra, bem consigo mesmo, bem com a vida, se está de mal com um dos seus pais. Tá certo. Pois é, e com isso nós vamos para um breve intervalo comercial. E, na realidade, deixa eu... Oi, Jojo. Lindo, lindo. Eu também quero ver isso. Eu apresentei todas as crianças, mas tem um aqui que tá, ó, pá. Mamãe, eu também tô aqui. E tem o Franco aqui com a gente também, né? Então, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. A seguir, nós retornamos com esse papo especial sobre a criança interior. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando os sonhos. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, uma noite super divertida, inclusive aqui em off, nos comerciais, as coisas vão acontecendo. Eu recebi aqui uma experiência dessas crianças, quando eu coloquei perto, o que vocês falaram? Que não pode ficar perto. É isso, que não pode ficar perto, então justamente, tá sendo bem engraçado tudo isso, né, daí eu coloquei um pro lado, né, um no lado, outro no outro. Mas voltando para falar sobre a criança interior, e sim, a gente... Para poder entender um pouquinho sobre tudo como acontece e até mesmo ver essas crianças aqui, elas representando a nossa criança e sabendo que elas também estão aqui criando experiências para a sua vida, né, para o resto da sua vida. Eu quero saber mais sobre essa experiência, então.
Porque o que acontece? Quando a gente fala de energia, e a gente fala de energia em relação a pensamentos. Exato. A atitudes. E não só como uma criança, mas como a gente vê isso na nossa vida no geral. E essa experiência que foi feita com as crianças, levando para nossa vida, eu gostaria de saber se alguém, Laura, puder me explicar, Laura, a Bela, puderem me explicar sobre essa experiência. O que a gente tem aqui? Nós fizemos essa experiência para ver o que nós temos o poder de falar. Quando nós falamos uma coisa ruim, nós ficamos podres por dentro. E quando nós falamos uma coisa boa, nós ficamos bem limpinhos. Olha aí. Então, vamos explicar para o pessoal de casa o que eu tenho aqui na mão. Eu tenho 2 potes, onde tem 2 vidros, onde tem arroz dentro, né? Do mesmo dia. Eu não tô colocando eles perto para não pegar a energia um do outro, né? Porque as crianças já me disseram que não é para pôr perto. É, porque senão o arroz bom vai ficar ruim. E ele vai ficar que nem esse aí que tá cheio de teia de aranha. E o ruim vai ficar bom. Certo, olha aí, ó. Não. Então, o que acontece? Essa experiência, então, tem arroz, que foi feito no mesmo dia, foi colocado nesse vidro. E como é que foi a experiência? Como é que ela aconteceu durante esse tempo? Porque aqui, ó, pessoal, aqui não sei se dá pra ver bem no vídeo, ele é um arroz mofado, tá? Ele tá todo mofado. E esse aqui é um arroz que tá limpo. Ele tá normal, assim, para consumo. Só que esse aqui, ele tá todo mofado e feio. Então, qual é a explicação para que isso possa ter dado resultados tão diferentes para pro mesmo arroz? Porque o nosso pensamento, ele tem poder. E quando que a gente fala uma coisa ruim, pro arroz do pensamento negativo, a gente coloca energia ruim pro arroz. E aí, quando que a gente coloca uma energia boa e pensa alguma coisa que você passou e ficou bem feliz naquele dia, você pode ficar leve e também pode deixar o arroz mais feliz. E aí, pensando nessa experiência, tô achando o máximo a explicação delas, né? Porque é isso, né, Julie? É isso. Agora vamos pensar um pouquinho na nossa vida, porque quantas vezes a gente fala, né, põe pra fora, coloca coisas pra fora e que faz parte, né, Laura? Sim, faz parte, óbvio. E isso acontece nas dinâmicas em casa. E como foi bom materializar isso para eles, né? Numa forma lúdica, para que eles entendessem realmente poxa, o que é isso que a mamãe diz, que a prof diz, que o poder do pensamento se materializa em coisas boas ou ruins. Então foi uma forma deles visualizarem isso. E muitas vezes acontece em casa deles chorarem porque se frustraram por alguma situação, ou brigarem com o primo, com a prima, com o coleguinha, eles perceberem esse sentimento. Ah, filho, isso que você está sentindo é raiva. Lembra do arroz lá do Prana? Como é que fica o arroz do Prana? Então, isso que você está sentindo, já imagina o arroz lá do Prana recebendo essa energia. Então, nós vamos colocar essa energia de raiva, de tristeza, de frustração no lugar certo. Né? Existe um lugar para tudo, porque não vamos viver o tempo todo num arroz limpinho e branquinho, porque somos seres que sentimos, nos frustramos e estamos numa experiência humana. Claro. Né? Então, que desde pequenininho eles saibam direcionar em que lugar colocar esses sentimentos. Tá certo. E que bacana a gente poder trabalhar isso, porque justamente, por vezes, a gente não tem a noção de que tudo isso pode ser trabalhado já com a criança desde cedo, para que ela possa entender. Porque, não, deixa ele chorando, deixa ele, que daqui um pouco ele se acalma. Claro, existe um momento em que a gente não tem muito o que fazer, a gente entra naquela, meu Deus, o que eu faço que eu não sei mais, né? Mas, assim, põe pra fora, ótimo, precisa pôr. Mas explicar também o quanto mal faz pôr pra fora de uma maneira que não é legal. Então, vamos pensar isso na nossa vida hoje, né, Fer? É porque tudo pode ser feito, tudo pode ser dito, né? A forma, o lugar,
né? Tudo, quando a gente pode olhar para tudo com um bom coração, seja uma raiva. A raiva, ela é o sentimento mais primitivo, né? Então, todas as pessoas falam, Fer, sentimento ou emoção? Então, emoção é algo que é feito para que a gente sinta. Quando a gente descreve, a gente chama de sentimento. Então, o sentimento é uma forma de descrever as emoções. Então, de que forma a gente vive isso? Então, as crianças chegam lá no Prana e a Julie leva elas, né? O arroz, aquele que tá fazendo bolor, enfim, ele fica no banheiro lá no Prana para que as crianças também percebam a energia do banheiro, né? Que o banheiro é o que leva, né? Ele leva o xixi, né? Leva a água que a gente toma banho. Quando escova o dente. Quando escova o dente. Então, o banheiro, ele leva tudo aquilo que já foi suficiente, né? E o outro arroz, ele fica no altar. Então, as crianças vão lá. Então, chegam no Prana correndo e contam. Esse final de semana quebrou meu carrinho. Esse final de semana a mamãe e o papai brigaram. E aí, eles contam para aquele arroz. Depois, eles vão na sala de meditação, onde tem um altar, e contam as coisas boas que aconteceram. Então, olha que bom a gente poder, de alguma forma, entender que hoje só é possível. Porque muitas pessoas assim, o meu pai e minha mãe não me davam colo. No meu tempo. Quando a gente entende que hoje é possível nós olharmos para as nossas emoções, entender as nossas emoções, porque os nossos antepassados criaram máquinas para facilitar a nossa vida. Hoje a gente vai ter uma máquina que vai arar uma terra em algumas horas, que os nossos antepassados trabalhavam dias e dias e dias para fazer. Então, hoje, nós podemos, 3 mulheres aqui, fora todas as outras que estão nos bastidores, né? Sentar, trabalhar de uma forma diferente, trazer, né, um fruto de trabalho onerado em dinheiro, porque uma vez, né, as mulheres, nossas mães, nossas vós trabalhavam, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo de lavar a roupa. A nona lavava quantas horas a roupa no tanque ou até mesmo no rio? Quarar a roupa. Hoje a gente chega lá, liga a máquina, uma horinha e meia, tá até seca. Então, nós podemos hoje olhar para as emoções, nós podemos hoje, mulheres, estar trabalhando por causa do antepassado que passou tudo o que passou. Então, a nossa semente hoje é ensinar as próximas gerações a lidar com as emoções. Porque nós recebemos coisas maravilhosas. O telefone, a TV, a máquina de lavar, o chuveiro elétrico. Então, quantos antepassados precisaram trabalhar para que hoje a gente tivesse isso? Se hoje eu tenho um WhatsApp que eu posso mandar uma figurinha, uma foto de algum momento, ligar a câmera e dizer oi para um familiar ou para um amigo que eu gosto muito do outro lado do mundo. Isso é devido ao choro das ancestrais, né? O choro das mulheres, dos filhos que iam para a guerra, de não saber o filho que foi para outra cidade e conseguiu um emprego. Então, tudo isso é um fruto que nós estamos colhendo hoje. E a semente que a gente deixa é entender as emoções, explicar o que está acontecendo. Essas crianças, elas não aceitam respostas prontas. Eles precisam entender o porquê das coisas. Então, entender que nós estamos dando um passo para a evolução todos os dias, seja evolução positiva ou negativa. Então, fazer uma experiência com arroz e entender que a nossa carne também é matéria orgânica. Assim como o arroz. Assim como o arroz. Então, ela também apodrece. Com a reclamação, ela também apodrece com o pensamento negativo, né? Eu vou mostrar na TV, porque esse meu afilhado... Olha essa mandala. Tu quer explicar essa mandala, Guto? Ou é só para mostrar? Então, uma criança que passa a tarde inteira fazendo um trabalhinho na escola para mostrar para a Dinda, para mostrar para a tia, para a mãe. E a mãe chega em casa e a mãe tá trabalhando, e a mãe tá correndo, e a mãe brigou com o pai e precisa fazer não sei o quê. Então, a gente também perceber que as nossas crenças de rejeição e abandono estão na forma com que foi valorizadas as nossas tarefas. Olha que lindo. Então, sim, não tinha como ter essa consciência em outro tempo. Minha mãe lavou fralda. Porque não se tinha esse tempo, né, Fê? Não se tinha esse tempo. Porque a máquina hoje facilita isso. Então, é muito importante que a gente olhe para isso e cada um no seu tempo e do seu jeito possa deixar um legado diferente, né? Sabe que quando tu falas assim sobre
a questão da culpa, né? Nasce um pai e uma mãe, nasce uma culpa, né? E uma coisa que minha mãe sempre fala, que vou até questionar, porque vou comentar e questiono sobre. Por quê? Ela disse, uma coisa que tá errada na nossa linha do tempo é ter os filhos na época que a gente mais precisa trabalhar. Mais precisa se doar. E é por isso que vem os avós depois para aproveitar e estragar as crianças. Não, aí eu tô brincando, mas os avós adoram mimar as crianças. Parece que eles aproveitam eles como eles não puderam aproveitar os filhos. E é diferente, né? Porque é de outro lugar. Pois Sim. é, e vendo isso, vendo essa realidade, porque essa realidade é de hoje. Porque a gente falou, muito tempo não se tinha tempo para ficar, porque se tinha muito para trabalhar. E hoje continua tendo que se trabalhar e ainda por cima encontrar pessoas que possam ficar com seus filhos, sabe? Pessoas que tomam o lugar do pai e a mãe. E o que acontece, isso vem muito a relação do tempo, né? E como é lindo olhar para o tempo. Porque o tempo, ele não existe. É uma questão de ilusão a nossa. Porque o que mais conta é a qualidade do que vai ser feito. A intensidade do que vai ser feito. Daqui a pouco, eu tenho um atendimento que vai ser um engatadinho no outro e vai me sobrar 10 minutos entre um atendimento ou outro lá no Prana. Talvez eu vou conseguir, nesses 10 minutos, ir lá para casa e fazer algo intenso. Fazer algo que marque aquele momento, né? Então, que a gente possa olhar para essa questão do tempo e qualificar ele. E o quanto é importante quando tu fala das avós, né? Porque um dia nós seremos. Sim. Talvez a gente venha a ser a avó. E que bom que a gente possa olhar como foi com a minha avó. O que eu tenho de lembrança? Porque esse é o papel do vô e da avó. Sim. Né? Que eles possam ficar mais tempo, que eles possam bajular eles mais, fazer um doce. É a doçura, né? Um chiclete O quando avô antes de sair. e a avó. Aqui um chiclezinho leva, né? E que eles possam viver isso. Não, isso é toda a realidade, porque os pais estão aí. Não, o chocolate não é todo dia. A gente vai regrando as coisas, né? Para que as coisas não saiam. Mas vai na casa do vô e avó, sempre vai ter. Porque né? essa é a ideia, né? Os avós já deram os limites, já criaram os seus filhos. Agora eles precisam curtir ser avós. Tá certo. Né? Exato. Quem cabe o limite é nos pais. Então, e a gente perceber que acaba conflitando, e aí se somatizam as doenças, as crianças mostram quando o sistema se confronta, né? Então, quando a mamãe confronta a vovó paterna, quando o papai confronta. Então, entender que essa criança, né? Cada criança que está aqui, cada pessoa que está assistindo, nós somos metade pai e metade mãe. E 25% cada avô. Então, isso tudo mora em nós. Então, quando as nossas partes não estão em harmonia, nós vamos somatizar isso nos nossos comportamentos. Né? Então, a gente olhar para essa sincronicidade que nós somos da união desses temas e que a gente está trazendo todos esses resultados, é trazer consciência para a nossa vida na Terra. Ninguém nasceu na família errada. Tá certo. Tá Ninguém tem o vô errado. O vô, ele pode ter uma atitude que a mamãe vai dizer, o teu pai faz isso. Aí chega o papai e diz assim, que quando chega a tua mãe, ela dá não sei o quê. Ninguém tem o vô e a avó errado. Quando a família entra em harmonia e diz assim, ok, já que eu nunca dou chocolate, ainda bem que eu tenho uma vovó que faz isso, porque senão a minha filha pode ficar traumatizada e quando crescer comer todos os chocolates do mundo. Né? Ou criar isso, porque a gente sabe que tanto a escassez quanto o excesso vai gerar movimentos futuros na vida adulta. Né? Quanta coisa que a gente faz agora, diz assim, olha, eu faço porque minha mãe não me deixava. Né? Ou a minha criança está indo obediente. A minha mãe e meu pai gostam tudo retinho, então estou eu sempre endireitando as coisas. Eu sempre gosto de dizer, a mamãe e o papai estão ali, eu posso deixar um pouquinho torto, mas aí quando eu vejo eu estou arrumando de novo. A minha criança segue obediente àqueles comandos maternos, né? Então, poder perceber isso, ter uma vida com mais consciência, com certeza. Claro. Sim, o simples fato de ter consciência do fato de olhar para esses pais, para essa dinâmica, isso agradou meu pai, isso agradou a minha mãe, eu vou me comportar o oposto ou desse jeito. Mas o simples fato de ter consciência não significa eu não vou mais fazer ou eu vou fazer, mas fazer com consciência.
Tá certo. E agora falando um pouquinho sobre essas fases da infância, para que a gente possa também entender aonde as brechas podem acontecer, né? Onde ficam algumas questões que por vezes são bem resolvidas, outras questões que não. E, claro, para a gente poder hoje olhar para isso também. Fer. E nós já nascemos, né? Nós desembarcamos na Terra, o nosso caráter... Ele se formou durante a gestação, né? Então, cada mês da gestação, ele vai formando o caráter. Conforme a temperatura e as contrações, né, que a mãe vai tendo, conforme as emoções que ela vai vivenciando, a forma que ela irriga o sangue forma o nosso caráter. Mas a nossa personalidade, os nossos gostos, né, eles se formam em fases distintas da infância. Então, por exemplo, imagina quando a gente chega aqui... E cada fase está ligada a uma zona erógena do corpo. Então, quando a gente desembarca, quando a gente nasce, a gente entra na fase oral. Então, a fase oral, ela acontece do 0 aos 2 anos. O que acontece? Então, tem os brinquedinhos que diz acima de 2 anos. Porque a criança bota tudo na boca. Então, na fase oral, nós descobrimos a boca. Então, a gente chega na Terra e precisa mamar. Então, imagina, nós somos a única espécie que já não nasce caminhando, né? A gente precisa aprender, inclusive, a caminhar. Nós vamos aprender a comer. E a primeira penetração que nós temos é o seio da mãe, na nossa boca. Então, isso está ligado diretamente a nós comunicarmos aqui, né? Nós comunicarmos é a forma que foi lidado com a gente na nossa fase oral. E tu imagina que durante a fase oral, nós temos a formação da nossa crença de abandono, a formação da nossa crença de rejeição. 48 horas de uma criança até os 2 anos de idade, 48 horas do tempo do relógio, nós já formamos a crença de abandono. 48 horas longe da minha mamãe, eu já formei a minha crença de abandono. Porque nós levamos 2 anos na Terra, durante toda a nossa fase oral, para entendermos que a mamãe é um e nós somos outro. 2 anos para a gente entender que são 2 indivíduos distintos. Porque até os 2 anos a gente pensa que somos o mesmo indivíduo com a mamãe. Então, 48 horas longe da minha mamãe, durante a fase oral, eu vou formar a minha crença de abandono. Então, pessoas que têm muito medo de perder. Pessoas que todo mundo foi e não me convidaram. Né? Essas sensações da vida adulta. Chego lá na família do meu marido e eu não me sinto que pertenço. Né? Sinto que não gostam de mim. Crença de rejeição. Tudo isso foi se formando na nossa fase oral. Quando a gente vai descobrindo o prazer da boca. O prazer de comer. Então, a forma com que a nossa família lidou com a nossa alimentação traz esses reflexos. A gente aprende a falar, tanto que a gente vai na medicina convencional, né? Há uma criança até os 2 anos que não fala. Já precisa ser olhado de uma outra forma, porque o natural é que a gente comece a comunicar com palavras até os 2 anos. Tá certo. Então, eu tenho dificuldade em falar em público, né? Eu não sei como falar. Tudo isso vai estar trazendo algo que aconteceu até os 2 anos de idade. Olha só. Fer, eu quero conversar mais sobre certo, vamos seguindo todas nas essas fases, né? Porém, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, lembrando que está acontecendo feirão Uau, lá da Beneduzzi, sempre nas segundas-feiras e nas quartas. Segunda é dia do tênis, quarta-feira é dia do jeans. Então, se você passar na Beneduzzi, fizer a sua aquisição do que está precisando, tênis na segunda ou o jeans na quarta, 15% de desconto. Então, pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Fica conosco. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta.
Contamos com equipe qualificada para desenvolver, desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Mais desta noite, uma delícia com essa turminha que está aqui, além das meninas lá da Casa Prana, que sempre é muito bom. A sexta-feira é sempre uma terapia, é sempre algo muito gostoso de viver, de aprender, de entender um pouquinho mais sobre a vida. E estávamos falando sobre as fases, né? Então, as fases da infância. Fer falou muito bem sobre a questão da fase oral. E qual é a segunda fase que a gente pode pontuar para poder entender? Então a gente... Ai, olha, eu tô ganhando cada desenho aqui hoje, eu tô que tô. Ela tá louca para mostrar todos os desenhos, né, Ganhei Fer? o da Bela, do gatinho. Tem todos os desenhos. E agora, isso aqui é uma mandala de gatos. Coisa mais linda. Tem uma coleção, tem uma pastinha lá em casa, né? Ganhei de Aniver também, coisa mais linda. Isso aí. Então, depois que a gente... E foi só uma pincelada, né? Se a gente vai entrar numa fase, a gente pode estudar uma vida toda e ainda assim vai ter coisas para descobrir, né? Quando nós saímos da fase oral, nos meados dos 2 anos, nós vamos entrar na fase anal, que é a fase da nossa vida onde a gente vai produzir o nosso primeiro produto, né? O cocô é o nosso primeiro produto. É algo que a gente produziu sozinho. Então vai ser a fase onde a gente vai tirar a fralda, vai começar a usar o banheiro, né? E a forma com que é conduzido esse nosso produto, imagina que a nossa crença de humilhação, a nossa crença de realização profissional, a nossa crença de sentir o meu valor, começa durante os 2 anos até os meados dos 4. Então, a forma com que foi lidado com o nosso produto
a gente vai criando as nossas crenças. Inclusive a crença, ai, eu sou meio nojenta, eu não gosto de ficar sujo. Pessoa que tem que tomar muito banho, né? Olha para algo e sente nojo. Foi nessa fase. Ou sente aquela sensação de o que eu faço nunca tá bom. O valor, né? De sentir que eu sou valorizado. Na realidade, a única coisa que a criança sabe naquele momento fazer é o cocô, né? É o que ela produz. É o que ela produz. É o produto dela. E aí a gente diz pra ela, ai, que cheiro que isso, que tu vai limpar daquele jeito, né? Sabe que isso eu já tinha ouvido também para psicólogos falarem sobre essas questões. E ver como isso afeta. É que assim, é inconsciente, então tudo que se fala aqui é inconsciente. Então, por vezes a gente vai dizer, tá, mas eu nem lembro se meu pai e minha mãe falaram isso. Na realidade, a gente não tem a consciência de que isso só que isso está refletindo na nossa vida profissional, né? Então, tu imagina o seguinte, a criança vai estar ali, ela vai se esconder para fazer o cocô. Né? Quem tem criança sabe, se ainda não tirou a fralda, né? Ou tá aprendendo a usar o piniquinho, então ela vai se esconder. Então, nós vamos começando o início da crença da vergonha, mas que vai ser só depois dos 4. Ali nós temos a crença de humilhação muito forte. A crença de humilhação aconteceu ali. Depois dos 2 anos, a criança começa a perguntar assim, cadê o papai? Né? Ou se está sendo criado por uma tata, cadê a mamãe? Aí, o que começa a acontecer? Tá trabalhando. Aí vai dizer, tá trabalhando para ganhar dinheiro pra gente ir pra praia. Tá trabalhando pra gente comprar um carro novo, né? Para ganhar pilas pra nós fazer tal coisa, né? E aí chega na hora de fazer tal coisa e aquilo não acontece. Aí o papai ganhou o dinheiro pra gente poder fazer tal coisa. Aí o papai chega em casa e tá cansado. Daí diz, trabalho é ruim, né? O papai sai e volta triste. E aí nós vamos ter as nossas crenças sobre profissão e sobre trabalho dos 2 aos 4 anos. Olha isso. E aí, que memória a gente tem? E agora quem está em casa, para pensar. Que memória eu tenho do que era trabalho para o meu pai? E que memória eu tenho do que era trabalho para minha mãe? Por quê? Aí agora eu sujei a fraldinha e a mamãe vai dar mais trabalho para minha mamãe. Então, tudo está ligado a essa fase da infância, nossas crenças sobre trabalho. Né? A predisposição de como a gente vai entender isso. Então, olha a importância que tem cada fase e que nós não tínhamos consciência disso. Né? Então, poder olhar para isso é algo muito grandioso. Tá certo. E quando a gente vê isso, tu vê na representação das crianças, Julie, trabalhando, que por vezes alguma coisinha teve essa situação em aberto, ou foi ferido, ou foi... Como tu vê isso nas crianças? A gente vê isso muito e é explícito, assim. E, claro, e muitas mães pedem para que isso seja visto, né? Ju, eu tô com uma situação assim. Então, a gente faz algumas dinâmicas, faz algumas atividades, vem os resultados e a gente aborda com a mãe ou com o pai. Mas muito, daí vem aquela questão da culpa, né, Laura, como tu falou. Porque aconteceu o que tinha para acontecer, era a consciência que aquela mamãe tinha para aquele momento. Aí vem com aquela função do tipo, como que eu faço para amenizar isso que já aconteceu, né? Porque a gente só tem o momento presente. Hoje, o que eu posso fazer de bom hoje, né? Sim. Então, olhar para uma questão da produtividade, como a Fer diz, que até os 4 anos, poxa, o meu filho já está com 6, né? Já passei por essa fase. Como que eu consigo abordar isso e fazer um resgate disso? Sim, ainda dá. Ainda dá tempo. É possível fazer movimentos novos, qualificar toda a produtividade. Ela está recortando? Elogia. Trata essa criança, essa produtividade da criança como algo que tu gostaria que fizesse para ti. Como tu gostaria que abordassem algo que tu fez, algo que tu criou? Com elogios, né? Então, se a gente puder olhar para isso, já fica ótimo, né, Fê? Até porque uma criança de 4 anos, de 5 anos, ela não tem como recortar na coordenação motora de um adulto. Exato. Então, aquele é o melhor que ela tá dando. Né? 5 anos, né, Guto? Então, a gente poder olhar para esses movimentos e entender que, assim, toda mãe é a mãe certa para cada filho. A dinâmica que aquela mãe tem é a mãe que aquela criança precisa na Terra. Deus não joga dados. E como a Julie disse, para que a força criadora colocaria algo na Terra que não tem cura? Não teria sentido.
tudo que está na Terra está a serviço de algo maior, está a serviço da cura. E da cura do corpo físico, da cura do corpo espiritual, né? De toda a nossa energia da alma. Então, a gente poder saber que sim, não importa o que aconteceu ontem. A lei da compensação, ela está aqui a nosso serviço. Como eu posso te compensar por isso? Olha que lindo, nós não temos o hábito de perguntar, né? Você está fazendo tanto por mim, como eu posso te compensar? Ou você me magoou, como tu me compensa por isso? Né? Porque às vezes eu vou pensar que para te compensar eu tenho que pintar todo o cenário de rosa. Mas para ti, só trazendo uma flor estaria bom. Então, a gente entender que tudo tem uma compensação. Então, como eu posso compensar isso? Porque aí a gente para de olhar para erro. E a frase bíblica, ela é clara. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, muitas coisas que a gente assiste como um erro. Poxa, eu não sabia que eu devia ter amamentado meu filho na fase oral, olhado nos olhos. Tudo bem, já aconteceu. A mãe e cada um de nós, filhos, nós só vamos ter acesso àquilo que precisa depois que a gente vivenciou o que tinha que vivenciar. Até lá a gente não acessa. Precisa ser assim por alguma razão. Senão a força criadora teria feito nós chegando aqui, eu tenho que vir para a Terra, então eu vou trabalhar com isso, essa aqui é a minha mãe, eu preciso amar, honrar e baixar minha cabeça. Não, a força criadora por alguma razão nos coloca aqui inconscientes. Precisa ser assim por algo maior. Tá certo. E Fer, o que mais a gente pode pontuar dentro das fases? Porque, como aos pouquinhos nós estamos chegando ao final, eu gostaria que justamente a gente não perdesse... olha ali, ó, Jojo. Todo mundo tá aqui me dando também, né? Não é só a Fê, a gente vai se encher vai aqui ter que fazer um painel, de desenhos e tudo mais. Eu até vou botar aqui, ó, vamos substituir aqui. Estão lindos esses desenhos, essas crianças então são a gente entra nos meados dos 4 anos, e quem tem criança sabe, aqui tem as crianças de 5 anos, né? Essas crianças todas que estão aqui, estão vivendo a fase fálica. Né? Então, a nossa fase fálica, ela começa nos meados dos 4 anos e vai até os 14,5. Então, são as nossas crenças. A gente descobre que o nosso aparelho urinário também tem algo de prazer ali. Então, a gente começa a formar, e aí a gente pode fazer um programa todo só para falar sobre isso, né? As nossas crenças de vida sexual, as nossas crenças de culpa, como a gente entende um casal, como uma mulher se comporta, como um homem se comporta. Dos 4 aos 7, nós vamos assistir o feminino. Todas as mulheres que convivem com a gente vai tomando a verdade sobre o feminino. Dos 7 aos 11, a verdade sobre o masculino. E dos 11 aos 14,5, o casal, como um casal se comporta. E aí eu formo as minhas crenças. Tu imagina que toda a nossa crença sobre abuso, sobre não ter prazer, aconteceu dos 4 aos 7 anos. Dos 4 aos 7 anos, nós tivemos a nossa primeira experiência sexual. E quando fala do prazer, né, Fê? Que é um prazer para todas as coisas, não é o prazer como corpo físico, né? Eu percebo que eu não tenho, eu não me sacio, né? Essa falta de se saciar pelas coisas. Então, está relacionada também à questão do prazer. Porque, então o meu trabalho me dá prazer? O que eu estou fazendo na faculdade é algo que me dá prazer? O meu grupo, né, social, eu sinto prazer em estar ali, está vinculada também nessa fase. Porque todos os prazeres, eles vão estar dentro de cada fase na sua zona erógena, né? A boca, o ânus e o órgão reprodutivo. Então, a gente também vai acessando os prazeres dentro de cada fase. Então, entender que tudo somatizou e tudo aconteceu lá. Vamos lá no Freud de novo. Não existe trauma na vida adulta. Tudo aconteceu até os 7 anos de idade. E aí a gente só foi reproduzindo isso depois. Então, entender que tá tudo lá e que por alguma razão a gente olha lá para nossa infância para poder organizar o nosso adulto. Poder fazer um movimento de adultecer. Que é um desafio. E tudo faz parte, porque, Julie, pensando em todas essas situações, e são crenças que por vezes
é o sentimento que a pessoa teve, não necessariamente porque ela foi abandonada, mas ela teve aquele sentimento. Mas passar por isso quer dizer que alguma coisa a gente precisa amadurecer. Então, na realidade, os pais podem, de uma forma ou outra, trabalhar para ficar tranquilos, né? Claro que a gente sempre diz, é da melhor forma quando se pensa para um filho, né? Pelo menos a maioria dos pais pensa, não, eu estou fazendo pelo melhor, é o que eu tenho para dar, é o que eu posso, né? Então, tirar um pouquinho dessa culpa dos pais e compreender que situações vão acontecer. Até um dia o Leandro Carnal, ele colocou de uma forma bem fria, né? Mas eu achei tão interessante, ele disse, olha, se levarmos filho como investimento, é o pior investimento que existe. Porque, além de você ter gastos com ele, ele vai chegar aos 15 anos e vai dizer, tu estragou a minha vida. Né? E assim, tem toda uma situação. Claro que a gente fala, e foi falado de uma forma, na realidade, reta, e ao mesmo tempo engraçada, mas que a gente... é o que acontece. Porque é o que acontece muitas vezes, mas os pais, eles precisam, sabendo que estão fazendo da melhor forma. Eu digo que educação sempre tem que dar educação, e isso a gente tem que saber aprender, tem que saber dizer quando sim, quando não, e enfim. Mas a partir disso, situações que acontecem, e daqui algumas questões que eles vão ficar com a cabecinha, ai, porque eu tive tal coisa, os pais, eles precisam também relaxar em relação a isso, né? Sim. Porque como diz a Fer, Deus não joga dados. Somos almas aqui, vivendo uma experiência humana, e essa é a minha verdade. E isso me acalenta muito na relação à culpa, como a gente falou no primeiro bloco. O que acontece? Se a gente pensar que somos uma chispa divina, um pó de estrela, uma alma que veio para a Terra para receber um corpo físico, viver uma experiência humana para evoluir uma espécie, poxa, eles também são. Né? Eles também vão ter os processos deles, eles vão ter as experiências deles. Existem famílias com situações onde o abandono foi algo muito presente. Poxa, aquela criança teve que adultecer antes. Aí entra num processo terapêutico, olha para isso e a gente passa a trabalhar essa forma de ver essa experiência. Assim como teve aquela criança que teve um papai e uma mamãe tão presentes que sufocou tanto que virou um adulto extremamente infantil. Né? Então, são dinâmicas que se apresentam das mais variadas formas e que a gente vai trabalhando isso terapeuticamente, mas percebendo que esse é o caminho de cada alma aqui na Terra para evoluir. Tá certo. Meninas, papo ótimo, continuaríamos falando, inclusive aqui tá uma gostosura ver essas crianças e brincam e pintam, enfim, e caminham aqui pelo estúdio e tá tudo certo, né? E, queridos, ficaram bem quietinhos, né? Até pra gente poder conversar de uma maneira... Estão todos de parabéns, viu? Todos estiveram bem tranquilinhos, inclusive, para que a gente pudesse estar falando aqui sobre um assunto que é também muito importante, né? Então, meninas, agradecendo a vocês, a Júlia, a Fer, né? E as crianças aqui, a Isabela, a Laura, o Guto, a Joana e o Franco, que também tá aqui junto conosco, né? Ai, tu não é tão quieta assim, meu Deus do céu. Não, mas então pra ver como vocês... pra ver como eles estão comportados. Então vocês sabem o momento que dá pra vocês serem serelepes e o momento que vocês têm que ficar mais quietinhos. É isso aí, e faz parte, e né? faz parte. E faz parte. E precisa de limites, né? Ah, com certeza. Porque muitas vezes, Laura, eu não estou mãe na Terra, né? Eu não gerei a vida no ventre. Mas a gente entendeu o quanto o limite é importante, né? E quando acessa a culpa, muitas vezes, os pais deixam que a culpa crie o filho. E aí, em vez de eu criar o filho, quem está criando o meu filho é a minha culpa. Então, é bem importante olhar para isso para poder discernir e viver a experiência na Terra do lugar mais seguro e tranquilo possível. Isso é incrível, porque é a maior realidade, né? Porque quantas vezes a gente se culpa por, mas eu não posso repreender, mas eu não... Não, peraí, não, eu tenho, eu preciso. São momentos que são necessários e tá tudo certo. Pessoal, muito obrigada. Agradeço a você que está em casa, nos acompanhou mais uma sexta-feira aqui no programa Algo a Mais e nos vemos na segunda-feira. Então, tchau, tchau, aqui, dado de toda a criançada. Isso! Tudo de bom, gente. Bom fim de...